bem? Estamos de volta com o programa Pontuando para falar de um tema que eu acho interessante, mas eu acho que ele é controverso. Eu vim a partir de uma reportagem, uma matéria da Forbes, que tem o seguinte título: Como os chatbots de inteligência artificial estão moldando nosso cérebro. A frase é forte porque ela demonstra uma modificação que pode acontecer no nosso cérebro, ou deve acontecer no nosso cérebro, ou está acontecendo no nosso cérebro. Mas existem muitas controvérsias. Eu vou falar de 4 artigos. O primeiro artigo é da Forbes. Depois eu fiz uma pesquisa no DeepSeek com o mesmo título e perguntando quem concordava, quem discordava, e pedi para citar exemplos e fontes, tanto no DeepSeek quanto no ChatGPT e quanto no Gemini. Como a matéria ficou muito extensa, que todos eles trouxeram as referências, e as referências são mais ou menos as mesmas, embora eles tenham feito 3 textos de inteligência artificial completa, bastante diferenciados. E nós vamos situar se existe alguma incongruência entre os 3, até porque a inteligência artificial, ao retirar informações da rede, às vezes ele capta uma resposta que não seja, que formalize uma frase inteligível e que sustente uma sentença a respeito do assunto, mas que não é necessariamente consubstanciada e verdadeira, porque ele pode ter pego essa frase, montado essa frase em cima de conhecimentos de pessoas não específicas, apesar de eu ter pedido para ele fazer pesquisas apenas dentro da ciência. Mas ele pode ter cometido algum erro, ter feito alguma alucinação, conforme eles costumam chamar. Eu vou ler a reportagem inicial da Forbes, e a reportagem é de 7 de maio de 2025, e tem um nome aqui, Cornélia Walter. Bom, antes de mais nada, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, assine o nosso canal, tá bom? Para provocar engajamento no meu canal aqui. Eu sou José Roberto Abramo, esse é o meu canal no YouTube e esse é o programa Pontuando. Vamos lá. Ao interagir com a inteligência artificial, que nós vamos chamar o tempo todo agora de IA, você participa de uma dança de influência. Sutilmente os modelos influenciam os padrões do comportamento humano. Olha bem, ele começou dizendo que a influência da IA é com relação aos padrões, quer dizer, seriam os nossos hábitos. Se hábitos modificam aspectos cerebrais, parece que sim, mas isso aí estaria ligado necessariamente à estruturação cerebral, acelerando, retardando, retirando função, acrescentando função. Isso nós vamos perceber que não fica exatamente claro, mas de qualquer maneira, essa palavra moldando aqui, talvez ela seja mais de acordo dizer que ela molda o nosso padrão de conduta e não o nosso cérebro necessariamente. A partir do momento em que ela molda a nossa forma de nos reproduzir, de nos reportar as coisas, e a maneira de conviver com as culturas, com as inteligências, com as trocas de conhecimento, com as maneiras de agir, de ser, de pensar, isso aí é mais uma moldagem comportamental. Claro que isso aí, epigeneticamente, deve fazer alguma influência genética nas próximas gerações. Não acredito que haja uma modificação substancial nessas gerações atuais ainda, porque isso é recente, né? Nós temos inteligência. A inteligência artificial ela é anterior ao uso da palavra, né? Todas as vezes que você mexeu com o Google, que você fez pesquisas, que você viu montagem de filmes e que você assistiu filme na TV, você viu inteligência artificial, a rapidez,
os processos, as costuras, as montagens de textos, todas era inteligência artificial. Depois criaram especificamente a generativa, que é aquela que vai buscando na rede com os algoritmos, vai sofisticando esses algoritmos, fazendo apontamentos cada vez mais específicos, montando frases estatisticamente cada vez mais coerentes e sabendo procurar dentro dos lugares onde você determinar e com o estilo que você quer. Então ela se aproxima bastante da realidade de uma pessoa criando um texto para te dar uma resposta concisa em que já esteja respondido aquilo que você está falando e não necessariamente que você esteja pesquisando e montando os seus argumentos, seu pensamento, seu texto. Então, quer dizer, a inteligência artificial ela mudou um pouco de face, mas ela já existe há muito tempo, né? A chamada inteligência, que eu não considero inteligência, muito menos artificial. Não considero inteligência porque ela não tem padrão biológica, né? Inteligência para mim é só aquilo que vem da biologia, porque tem recursos e é autônomo, age por si próprio, toma decisões, amanhece num dia resolvendo fazer uma coisa que ninguém estava pensando em fazer, admira as coisas da maneira, prescuta as coisas da maneira peculiar do ser humano. Isso uma inteligência artificial não tem capacidade de fazer. Portanto, comparativamente falando, o que existe ali naquele formato de inteligência configurada como tal, mas que é aparente, né? É uma simulação, a palavra simulação que eu estava procurando, aquilo ali é uma inteligência simulada. Então a inteligência real é a nossa, mas vamos continuar usando inteligência. E a questão de ser artificial, ela por ter sido uma coisa, por ela ser uma coisa que existe e que foi criada, né? Ela é real, né? Então essa artificialidade aí seria uma forma de você dizer que aquilo ali aparentemente é uma inteligência porque foi simulação. Então inteligência artificial significa simulação de inteligência na minha maneira de pensar. Esse é o meu pensamento, essa é a minha opinião. Você pode inclusive não concordar. Muito bem, continuando o texto. Em uma era em que conversas com inteligência artificial se tornaram comuns, uma dinâmica fascinante surge. Ao moldarmos nossos companheiros de IA, eles também nos moldam. Ele está chamando a IA de nossos companheiros. Essa relação recíproca levanta questões desconfortáveis sobre a natureza da interação entre humanos e máquinas e seus efeitos de longo prazo sobre nossa cognição e comportamento. Comportamento talvez, cognição não sei. A dança de adaptação mútua. Ao interagir com um chatbot de IA, você está participando de uma dança de influência. Suas perguntas, respostas e preferências moldam o sistema gradualmente para se alinhar melhor às suas necessidades. A cada inserção de conteúdo, os modelos de linguagem se adaptam, aprendem com o seu estilo de comunicação, memorizam suas preferências e aos poucos ajustam as respostas para corresponder à expectativa do usuário. Isso é muito interessante, porque você recebe respostas com a expectativa que você tem, porque você molda a resposta. E isso é fato. Todas as vezes que eu vou fazer alguma consulta aqui ao IA, eu sempre levanto aqueles que concordam e cientificamente, e peço que ele me diga também quem são os que cientificamente discordam, ou seja, aqueles que se baseiam na ciência para contrapor a tese de outros cientistas. Tá? Fiz a mesma coisa aqui. Você vai ver pelas respostas, não nesse primeiro texto, mas nos textos do ChatGPT, DeepSeek e Gemini, que ele sempre fala das controvérsias. No entanto, enquanto treinamos nossos companheiros digitais, algo igualmente significativo pode acontecer no sentido inverso. Essa é a expectativa dessa reportagem. Nossas interações estão sutilmente remodelando nossos próprios padrões de comunicação, processos de pensamento e até expectativas em relação a conversas humanas. Olha o que ele está falando. Ele está dizendo que sutilmente a própria IA acaba por remodelar nossos próprios padrões de comunicação. Nós estamos nos comunicando de forma diferente, tem que ver o que significa isso. Processo de pensamento, ou seja, a forma como nós estamos realizando os nossos processos. Uma coisa é você montar todo um processo de pensamento baseado nas funções que você tem na vida, suas observações, da forma como você é criado, os livros que você leu, a escola que você estudou, as interações de mídias que você tem, as interações de trabalho, dentro das viagens, como você se comporta com as pessoas, se comporta com as culturas. Isso aí cria um modelo e um processo de pensamento.
Com a IA, tudo traduzido pela IA ou muito traduzido pela IA, você começa a ter outros processos de pensamento. Quais? Não sei, né? Isso é uma expectativa da ciência. E até expectativas em relação a conversas humanas. Possivelmente sim, mas como que seria isso? O relacionamento cada vez mais recorrente com sistemas de IA estão reconfigurando as interações interpessoais. Ele está afirmando isso. Aos poucos estamos nos adaptando à conversa com respostas imediatas, compreensão perfeita e memória impecável, o que gera frustração ao interagirmos com humanos que naturalmente se comunicam não com respostas imediatas, e sim com pausas. Eu próprio falando aqui faço várias pausas procurando palavras ou esquecendo das mesmas, né? As palavras específicas que querem dizer aquilo que eu quero sintetizar. A compreensão perfeita, que às vezes a pessoa, duas pessoas, três pessoas diferentes, têm três interpretações diferentes daquilo que você fala num texto um pouco mais elaborado, né? E a IA, ela vai no fulcro, né? Principalmente se você puxar pelo lado da ciência. E a memória da IA é impecável, a memória do computador é impecável, porque ele busca exatamente aquele programa, aquela circunstância, aquele momento, aquele fato que você quer lembrar, né? E isso não acontece conosco, a gente dá aquelas vaciladas, né? A gente troca o nome de... Eu acabei de ler uma reportagem agora que o cara estava falando sobre uma novela da TV que está passando, aí ele citou o nome de um personagem lá, falou que o autor era fulano e o autor é ciclano, né? E ficou aquilo com ele. E ele publicou aquilo. É um errado, tem que ter um errado, a nossa memória falha. A memória da máquina, ela é um arquivo, né? Então ela está arquivada, rapidamente o processador capta aquilo ali e joga uma memória impecável. Nós não temos essa memória, então olha bem, as respostas da IA são imediatas, a compreensão é perfeita daquilo que você quer, a não ser que você não saiba se traduzir, e a memória é impecável porque aquilo é um arquivo. O que gera frustração, nós interagimos com humanos que naturalmente se comunicam com pausas e relativos esquecimentos, com palavras trocadas ou palavras mal empregadas, mal entendidos, portanto, né? E memórias imperfeitas. O estudo de 2023, publicado pelo Nature Human Behavior, concluiu que a interação prolongada com agentes conversacionais da IA alterou significativamente os padrões de comunicação dos participantes em diálogos com humanos posteriormente. Veja bem, os padrões de comunicação dos participantes são os hábitos. O estudo também constatou que a superexposição online às próprias opiniões alimenta a polarização. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: quando você faz uma pergunta à IA com a expectativa de ter uma resposta, ele te dá a resposta naquela linha. Ele raramente ele diz para você que ele mostra uma discordância com você. Por quê? Porque ele não emite uma opinião própria. Porque ele não tem esse subjetivismo, ele se baseia em fatos que existem na rede. Se você pensa que uma coisa é amarela, e diga assim, prove para mim, diga para mim se aquilo é amarelo e por que é. Você já traduziu para ele que você quer que seja amarelo, que você quer que demonstre que aquilo é amarelo, que aquilo ali é amarelo e pronto. Dificilmente ele vai dizer, ele pode dizer para você por que é amarelo, quem disse que é amarelo, quais são os que concordam que é amarelo, mas se houver na rede muita coisa dizendo que não é amarelo, ele vai dizer lá no final. Porém, algumas pessoas dizem que aquilo ali é um verde claro, que não parece amarelo, mas não é. Mas ele vai dizer isso no final. Ele vai ter uma tendência a concordar com você. Se você disser que aquilo ali realmente não parece amarelo, que aquilo ali parece um verde claro, e que você gostaria que ele falasse sobre isso, ele vai dizer para você que aquilo ali é um verde claro, mas que existe uma maioria que sustenta que aquilo é amarelo, embora alguém sustente que aquilo é amarelo. Quer dizer, ele tem uma tendência a manter a sua opinião em pauta. Então, acaba que você influencia o que você está pesquisando. Você tem que tomar muito cuidado quando faz isso. Quando você formula uma frase para IA, você tem que formular uma frase não necessariamente mostrando que você quer que ele deduza aquilo. Ele tem que trazer todas as informações daquilo. É fácil fazer isso? Não. Você consegue fazer isso? Não sei. Tá? Estou sendo honesto. Mas é o máximo que eu procuro. E nem sempre consigo fazer frases muito interessantes. A tendência dele é puxar meu saco e ir concordando comigo. Por quê? Porque essa é a tendência da internet. A internet ela te leva para o lado que você quer. Ela começa a pesquisar você, ela vai te mapeando, vai te olhando e vai vendo os seus gostos, o seu tipo de frase, o seu tipo de... Por exemplo, tem um site que eu frequento sempre aí,
Ele trazia muitas mulheres, muitas mulheres, muitas mulheres bonitas, tá? Mulheres bonitas, vestidas de tudo quanto é jeito, às vezes com roupas, mais ou menos roupas, sempre mulheres bonitas e tal. De repente ele contou uma piada, peguei, fui lá e li a piada, agora ele está me mandando mulheres e piada. Aí eu vou dentro do site e leio mais piadas, ele pega agora, manda uma mulher e centenas de piadas. E eu não estou com saco de ler tantas piadas. Entende? Quer dizer, se eu começar a ver só aquela mulher, ele mostra a mulher, eu mostro só a mulher, ou outra mulher, ou outro, ou um casal, alguma coisa assim, ele vai começar a me mostrar isso aí. Quer dizer, ele vai atrás de onde você vai. A inteligência artificial, mas por que a internet faz isso? Porque ela quer prender você, a sua atenção, para você estar ali quando ela jogar algo. Por quê? Porque ela está vendendo espaço, ela está vendendo publicidade. E quando você pega aquilo ali e compartilha, você está sendo um modelo de trabalho para eles, onde vai levar outras pessoas a frequentar o seu espaço. E quem são as pessoas que vão frequentar o seu espaço? São as pessoas que pensam mais ou menos como você, têm os seus valores, seus gostos, suas tendências, sua religião, né, sua regionalidade. Né? Então, com isso, ela vai mapeando essas pessoas e sempre jogando as publicidades dentro de todas as tendências, de todas as bolhas. Mas ela está prendendo a sua atenção, ela está te jogando no nicho. A IA ela tem essa tendência também. O efeito de espelho cognitivo, continuando aqui na leitura. Essa influência bidirecional cria um efeito espelho cognitivo, ou seja, um ciclo de reforço de pensamento em que nossas interações criam um reflexo de nós mesmos, cada vez mais preciso, porém potencialmente mais limitado com o tempo. Percebam que essa frase resumiu muito do que eu falei aqui. O fenômeno compartilha semelhanças marcantes com o que os psicólogos chamam de bolha. Né? Assim como os algoritmos de recomendação de redes sociais podem conduzir os usuários a nichos de conteúdo, que eu também já falei, cada vez mais especializados que reforçam crenças já existentes em qualquer área, parceiros de conversa de IA também podem inadvertidamente ampliar os nossos padrões de pensamento e estilo de comunicação. Ou seja, nós vamos começar a estar dentro de bolhas. A conexão com a neuroplasticidade. Todos os textos aqui falam de neuroplasticidade. O paralelo com a neuroplasticidade, a capacidade de nosso cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais é impressionante. Quer dizer, isso aí é uso e desuso, né? Nós vamos criar mais conexões neurais porque nós estamos usando mais especificamente. E assim como você cria músculo se você fizer exercícios, assim como você cria capacidade de ter reação rápida, né? Reflexos rápidos, porque você está treinando. Né? De certa forma, a neuroplasticidade cerebral é exatamente a adaptação do cérebro para dar coordenadas que você tenha reflexo, que você tenha resposta, que você tenha falas, que você tenha pensamento mais rápido, porque você está treinando aquilo ali. O cérebro é neuroplástico, né? E é por isso que nós temos desenvoltura para poder, quando treinamos, desenvoltura para participar de um jogo, desenvoltura para poder fazer uma caminhada, desenvoltura para você fazer exercícios, desenvoltura para você fazer leituras rápidas, para você entender textos. Por quê? Porque você praticou. Então o cérebro é neuroplástico. O que ele faz? Ele cria conexões neurais específicas, né? E ele sempre cria isso. Então, quando nós repetimos certos padrões de pensamento ou de comportamento, né, que são os nossos hábitos, nossas tendências, nossos fulcros, fortalecemos os caminhos neurais associados a isto, tornando mais provável que se repita no futuro. O que não quer dizer que isso seja uma modificação cerebral que vai passar de uma geração para outra geração. Vai passar? Talvez epigeneticamente. Não vai passar? Não sei. Isso é uma evolução? Não sei. Pode ser até uma involução? Também não sei. Eu quero relativizar o texto, tá? A gente não tem certeza de nada. O princípio de Hebb, H-E-B-B, na neurociência, chamado princípio de Hebb, afirma que os neurônios que disparam juntos tendem a se conectar entre si. Quer dizer, os próprios neurônios criam bolhas. Isso indica que padrões repetitivos de atividade neural se tornam cada vez mais consolidados, o que torna a formação de hábitos algo poderoso e difícil de reverter. Tanto é que quando você tem um vício, que ele também é um hábito, você se livra, muitas vezes você se livra do vício físico, né? Mas não se livra do hábito associado a esse vício. O hábito é mais difícil, porque o hábito traz conforto, traz condicionalidades, certas satisfações, né? Você tem o hábito de tomar suco de laranja todo dia às 6 horas da tarde. Aí algum dia alguém te prova, um médico te prova que aquilo ali te dá dor de barriga.
aí você é obrigado a largar esse hábito, né? Talvez você não chegue a ter um vício físico, mas você tem um hábito, não é isso? Então, é uma coisa poderosa. Por isso, com a IA, podemos estar criando versões externas de nossos próprios caminhos neurais. Olha bem, nós estamos criando versões externas, ou seja, na inteligência artificial, versões externas do nosso caminho neurais. Ela mapeando você jogando para ela esses hábitos, ela devolve a você chamado espelho cognitivo e você mantém esses hábitos porque ela reforça. Você cria nela um ambiente, ela recria em você um feedback. Então, ao treinarmos nossos companheiros digitais para responder de maneira satisfatória, quer dizer, satisfatória a nós simultaneamente treinamos nós próprios para nos comunicarmos de forma que estimule essas respostas que a nós são agradáveis. Isso cria um ciclo de retroalimentação que se intensifica a cada conversa, né? E o mais interessante é que a IA tem mania às vezes de te elogiar quando você faz uma pergunta lá específica. Ela fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, que pergunta substancial, que pergunta inteligente. Ela fala uns três assim. Bom, uma profecia autorrealizável. Em relação recíproca, essa relação recíproca cria uma profecia mental autorrealizável. Com o tempo, esse ciclo pode levar a trocas cada vez mais previsíveis e deliberadamente limitadas. O risco é duplo. O sistema de IA desenvolve vieses com base em nossos dados, enquanto o nosso próprio pensamento é moldado por esses sistemas, que eu já vou chegar, ele já está chamando aqui de viciados, otimizando para engajamento e não para o desenvolvimento do usuário. Olha bem, engajamento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Você está engajado na bolha, você está engajado no trabalho de feedback que você tem ali, você dá e recebe, e isso provocou engajamento, você está retornando ali. E não necessariamente você está desenvolvendo, porque desenvolver seria aquela conduta de ser melhorada, ser produzida, te dar tempo de criar uma cultura, de entender daquilo. O velho ditado lixo entra, lixo sai, né? Pode assim cobrar um preço alto. À medida que nos tornamos cada vez menos dispostos a verificar e confrontar a validade de nossas próprias suposições, nós estamos criando ali um lixo tóxico que nós vamos absorvê-lo para nós próprios, porque se você é uma pessoa que tem maus bofs e está sempre procurando inimigos e sempre achando que determinadas pessoas têm intenções A, B ou C contra você ou contra alguém que pensa como você vai criar ali aquele ambiente, vai colher daquele ambiente essa forma de apontar coisas de pessoas e hábitos e gentes, e tendências, e reflexões, e até religiões, e alguma coisa assim. Você vai acabar criando isso lá dentro. Porque o lixo entra, o lixo sai. É claro que você pode criar o ótimo e retirar de lá o ótimo, mas é sempre limitado àquilo que você colocou. Você vai colher dentro dos limites daquilo que você colocou. Aquilo não expande para mais além, exceto se você expandir. Então depende da sua inteligência, não inteligência artificial. Se você tiver uma inteligência que vai sendo limitada, você próprio vai se limitando com o seu companheiro digital. Quebrando o ciclo, abordagem dos 4 As. Um tema aqui. Como então manter relações benéficas com o sistema de IA e evitar esses possíveis riscos de colocar lixo, receber lixo e ser modelado por um sistema que não permite que você amplie seu conhecimento e se desenvolva? Bom, um modelo prático surge com base em 4 princípios fundamentais. Primeiro, atenção. O primeiro passo é simplesmente reconhecer que essa influência bidirecional existe. Você influencia a máquina acaba te dando feedback de influência também. Estar atento e como os sistemas de IA podem moldar. Estar atento de como os sistemas de IA podem moldar nossos próprios padrões de comunicação, quer dizer, ficar prestando atenção para ver se você não está dando a dica para a máquina daquilo que você quer receber, que se for assim, você só vai receber respostas confirmando as suas cismas, né? Então, podem moldar nossos próprios padrões de comunicação, nos permite fazer escolhas mais conscientes sobre essas relações, quer dizer, que escolhas que nós vamos fazer para poder ter respostas mais fidedignas e que não seja aquilo necessariamente que nós estamos esperando, mas que seja assim uma realidade que está no fato que você está pesquisando. Observe como você se comunica com a IA em comparação com os seres humanos.
Perceba se suas perguntas se tornam mais diretas ou se você adaptou sua linguagem para caber melhor no que o sistema compreende. É verdade, você coloca para caber melhor naquilo que o sistema compreende. Esse caber melhor é a sua influência no sistema ambiente. Olha bem, eu digo que outras vezes que eu fiz programas aqui em que eu disse que fiz consultas aos chatbots, eu percebo que ele repete frases minhas. Quer dizer, ele está colocando aquilo dentro dos limites que eu dei para ele, né? E mesmo quando eu tento sair daqueles limites ali, dizendo que alguém pode discordar daquilo ali, ele parte daquele limite para concordar ou discordar. E se aquele ali não for o limite adequado? Né? Eu raramente vou encontrar alguma coisa que me surpreenda. Talvez não raramente. Né? Nesse texto aqui eu encontrei bastante coisa que me surpreendeu, porque eu pedi para ele fazer uma vasta pesquisa científica no tema e ele me surpreendeu com muitas coisas. Mas eu posso ainda assim ter conduzido, então a gente tem que ter atenção. Apreciação. Cada vez que se encarar essa influência mútua como totalmente problemática, eu vou reler. Em vez de encarar essa influência mútua como totalmente problemática, nós podemos valorizar seus potenciais benéficos, que é o que eu estou tentando fazer. A capacidade dos sistemas de IA de se adaptar às nossas necessidades pode torná-los ferramentas eficazes, enquanto nossas próprias adaptações podem incluir desenvolvimentos positivos. Nós podemos nos adaptar, pegar tema por tema daquilo que você leu ali, desconfiar daquele tema, pesquisar em outros lugares que não seja IA, ir atrás de algumas referências que ele colocou, né, para saber se aquelas referências inclusive existem, né? Enquanto nossas próprias adaptações podem incluir desenvolvimentos positivos, como uma comunicação mais precisa ou articulação mais clara de pensamento. Reserve um tempo para refletir sobre o que você ganhou com as suas interações com a IA. Terceira, aceitação. Algum grau de adaptação mútua é inevitável em qualquer relacionamento, mesmo com a IA. Aceitar essa realidade, mantendo limites saudáveis, permite que nos engajemos de forma produtiva sem preocupações excessivas, porque no frigir dos ovos você não vive todo dia dentro da IA. Se você viver todo dia dentro da IA, você está correndo risco, né? Autonomia. Quarto, autonomia. No fim das contas, somos responsáveis por como nos comunicamos com a tecnologia e pelo que permitimos que ela reforce em nós. Assumir um papel ativo, variando deliberadamente nossos estilos de conversa, desafiando a IA com perguntas novas e fazendo pausas para refletir sobre o que falamos, sobre o que conversamos, sobre a resposta que tivemos, ajuda a garantir que essas relações possam ser para nós enriquecedoras e não criando limites e mantendo você dentro de limites, ou seja, limitantes. Aí eu venho para o DeepSeek, para o ChatGPT e para o Gemini e digo o seguinte: aqui você vai ver o que eu acertei, o que eu errei, o que o chatbot pode me responder mediante o que eu coloquei. Eu disse o seguinte: faça um texto pormenorizado sobre inteligência artificial e novas tecnologias que estão alterando o funcionamento do cérebro humano. Olha bem, eu fui incisivo, eu disse que está alterando o funcionamento do cérebro humano, eu não falei em termos de comportamento, né? A reportagem lá diz que está moldando o nosso cérebro. Então, moldar o nosso cérebro, para mim, é alterar o nosso cérebro. Enquanto que eu entendi que a reportagem falou o tempo todo de comportamento. Mas aqui eu quis saber se ela molda o nosso cérebro. Então eu digo o seguinte: traga a opinião de especialistas, dê exemplo, faça constar as fontes pesquisadas. Caso haja controvérsia, ou seja, aqueles cientistas que acham que a inteligência artificial e novas tecnologias não estão fazendo coisa alguma, não estão moldando nem alterando o funcionamento, traga, né? E como elas estão alterando o funcionamento do cérebro humano, se houver, ou dizendo que não estão alterando, que é precipitado. O texto ficou mais ou menos assim, a pergunta foi um pouco mais extensa, mas não vou ler tudo, não, senão vai ficar muito grande. DeepSeek, o que DeepSeek falou? Eu não vou ler tudo do DeepSeek, nem tudo do Gemini, nem tudo do ChatGPT, não, porque algumas coisas são repetidas, inclusive autores. Quando eu lembrar de um texto para outro de um autor, eu não vou reler, né? Mas eles fizeram textos essencialmente diferentes, tá? Vamos lá. A introdução que o DeepSeek fez. A inteligência artificial e as novas tecnologias estão transformando profundamente a sociedade.
influenciando desde a economia até o comportamento humano. Olha bem, gostei do começo dele. Um dos debates mais relevantes é como essas inovações afetam o cérebro humano. É um debate, não é uma certeza. Modificando processos cognitivos, né? E ele não está dizendo que ele está mudando a forma do neurônio trabalhar. Ele está falando do padrão, os padrões neurais que nós estamos trabalhando, que refletem hábitos, né? Padrões cognitivos, atenção, memória e até habilidades sociais. Isso tudo é verdade, né? Os nossos processos cognitivos, que já foi relatado no outro texto, a nossa atenção e principalmente a nossa memória, que nós estamos abrindo mão de memória porque temos muita coisa no computador, né? Vocês querem ver uma coisa? Hoje em dia nós somos muito onerados. Outro dia eu estava aqui na minha cidade e eu precisava de ir numa clínica numa rua. Eu não lembrava o nome da rua. Aí o que eu fiz? É uma rua que eu passo na frente dela todo dia. E eu não lembrava o nome da rua. Eu falei, pô, mas não estou lembrando o nome do raio da rua que está ali na minha frente, todo dia eu passo nela. Aí eu lembrei que era o nome de um presidente da República Velha. Fui no celular, procurei lá, presidente da República Velha. Falando, apareceu lá, Delfim Moreira. Pronto, é essa rua que eu quero entrar nela. Certo? Esse aqui é o nome. E achei a rua, quer dizer, passei na frente dela todo dia, só queria lembrar o nome. Bom, então, um dos debates mais relevantes é como essas inovações afetam o cérebro humano, modificando o processo cognitivo, atenção, memória e até habilidades sociais. Enquanto alguns especialistas alertam para possíveis efeitos negativos, como a redução de capacidade de concentração, outros argumentos que a tecnologia pode potencializar a inteligência e a adaptação humana aparecem. Vamos ver. Efeitos sobre atenção e memória. Estudos indicam que o uso excessivo de smartphones e redes sociais está encurtando a capacidade de atenção. O efeito Google, por exemplo, descreve como as pessoas tendem a esquecer informações que sabem que podem acessar facilmente online. Então você já não fica com aquela necessidade pontual de ter uma memória fantástica, né? Por exemplo, quantas pessoas... Antigamente você tinha telefones das pessoas da sua casa, telefone celular das pessoas da sua casa, certo? O mesmo telefone residencial se ela mudasse da sua casa. Hoje em dia você não guarda o telefone nem do seu filho, do seu pai, de sua mãe, de sua mulher, do seu marido, né? Nicholas Carr, que é um autor do livro The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, ou seja, o que a internet está fazendo no nosso cérebro. Artigo de 2010. Argumenta que a internet está nos tornando menos capazes de concentração profunda e reflexão crítica. Isso é uma verdade. Você recebe muita informação, toma essa informação como verdade, não faz reflexão sobre aquilo e você não fica concentrado muito tempo, que a gente muda o quê? De assunto. E isso diminui a nossa paciência. Um estudo da Microsoft de 2015 mostrou que o tempo médio de atenção humana caiu de 12 segundos em 2000 para 8 segundos em 2015. Pelo menos menos que o de um peixe dourado, que tem 9 segundos. E parece que esse tempo diminuiu mais ainda. Por outro lado, pesquisadores como Clive Thompson, autor de Smarter Than You Think, de 2013, defende que a tecnologia expande nossa memória para permitir que armazenemos informações externamente importantes, liberando nosso cérebro para tarefas mais criativas. Veja bem, não sei se você tendo menos memória, você estaria liberando o cérebro para tarefas mais criativas. Confesso para você que não tenho capacidade para responder isso, mas desconfio que isso não seja necessariamente verdade. Eu acho que uma boa quantidade de memória facilita a rapidez com que nós venhamos a fazer as coisas. Essa perda de palavras durante as frases, perda de nomes, de referências que todos nós estamos tendo durante as frases que fazemos, tem muito a ver com o ônus de atenção que nós temos com as redes e com a rapidez. Nós não temos a rapidez da máquina e, portanto, nós não acessamos rapidamente os nossos processadores, não acessam rapidamente nossas memórias. E as nossas memórias não são sempre visitadas porque a gente olha lá e está escrito. Então, eu acho que tem uma perda. Tá? Se a gente tiver um pouquinho mais de memória, preservar e manter um tempo de concentração, você preserva mais um funcionamento um pouco mais razoável do cérebro, porque o cérebro ele não precisa de rapidez. O conhecimento, o aprofundamento, a reflexão crítica, ela não precisa de rapidez, ela precisa de aprofundamento e, portanto, de tempo. Isso são palavras minhas, mas eu acho que eu não estou errado. Neuroplasticidade e adaptação. Nós vamos falar outra vez. O cérebro humano é altamente adaptável. E novas tecnologias podem estar remodelando circuitos neurais, o que não significa que não seja uma moldagem neural
não definitiva. Você pode restabelecer ou mudá-la porque o cérebro é neuroplástico, assim como nós explicamos lá no negócio dos hábitos e dos músculos, etc. Gary Small, que é o psiquiatra da UCLA, Universidade Americana, descobriu em um estudo de 2008 que usuários experientes em internet apresentavam maior atividade em áreas do cérebro relacionadas à tomada de decisões e raciocínio complexo. Olha, desconfio dessa tese, tá? Raciocínio complexo, talvez na internet de 2008, mas na internet de 2025 não sei. Outra pesquisa da Nature de 2019 mostrou que os jogadores de videogames de ação têm melhor desempenho em tarefas que exigem atenção visual e processamento rápido de informações, que é uma coisa diferente de raciocínio complexo, tá? Raciocínio complexo é raciocínio que pega vários pormenores. Talvez a internet de 2008, por ela ser menos rápida, te dar mais tempo e você ter outros hábitos, ela ajudasse você a ter uma visão mais geral das coisas. A rapidez de hoje não sei se provocaria a mesma coisa. Então esses dois estudos para mim não estão dizendo a mesma coisa. 3. Impactos nas habilidades sociais e emocionais. Isso eu acredito que está havendo sim. Alguns cientistas alertam que o uso excessivo de redes sociais de IA pode prejudicar a empatia e interações humanas. Sherry Turkle, que é a psicóloga do BEAT, afirma em Alone Together, ou seja, sozinhos juntos, que eu já me referi em outro texto, que a dependência de interações digitais reduz a capacidade de desenvolver relações profundas. Eu concordo. Um estudo da Universidade de Pittsburgh de 2017 associou o uso intenso de redes sociais com maiores taxas de depressão. Por outro lado, Steven Pinker, esse cara vai aparecer aqui em vários textos aqui. Esse Steve Pinker, que é um psicólogo de Harvard, argumenta no Enlightenment Now, de 2018, que a tecnologia melhorou a comunicação global e o acesso a informações, fortalecendo conexões humanas. Essa é uma visão otimista de algo que está acontecendo. Algo que está acontecendo que tem um lado bom e um lado pernicioso. Realmente, você hoje tem comunicação grande. Você vê lá no TikTok, aparece uma opção de brasileiros que vivem em outros países, inclusive valorizando o Brasil, dizendo, ó, lá não tem o que nós temos aqui, né? Lá as pessoas fazem assim, fazem assada, comida é assim, comida é assada. Quer dizer, lá deve ser bom para quem mora lá, assim como aqui é bom para quem mora aqui. Então a comparação é interessante, mas você começa a entender os outros costumes, as outras pessoas. As pessoas filmam coisas no meio da rua, né? Hoje em dia nós estamos interessados em conhecer o Oriente, interessados em conhecer mais a Europa, menos de falas e mais de processos que as pessoas definem lá de dentro, ou a própria América do Norte, a quem nós somos ligados há muitos anos, né, em várias gerações. Então eu acho que aumentou realmente a comunicação, a visualização, a cultura, o acesso à cultura, acesso a informações, né, acesso a informações de coisas. Às vezes o médico pede para você fazer um sem número de exames, você vai lá no Google, dá um Google e fala assim, para que serve esse exame? O que esse cara está pesquisando? O que ele quer saber a meu respeito? Isso é muito interessante. Então, agora, quanto a fortalecer conexões humanas, sim, ela manteve e estabeleceu conexões à distância, conexões com pessoas que provavelmente você não teria tempo, mas isso não significa que necessariamente você ganhou profundidade, você ganhou conhecimento, você ganhou raciocínio extenso, que você ganhou amizades efetivas, que você teve ganhos emocionais. Então, Pinker disse um lado bom da coisa, mas não disse tudo. Controverso, os cientistas que negam essas mudanças significativas. Bom, nem todos os cientistas e especialistas acreditam que a tecnologia esteja de fato alterando fundamentalmente o cérebro humano. Eu também não acho que a tecnologia está alterando significativamente o cérebro humano. Mas vamos ver o que os especialistas, e não o Zé Roberto, acham. Vamos lá. Robert Epstein, o psicólogo americano do Institute for Behavioral Research, afirma que não há evidências sólidas de que a internet esteja reduzindo a inteligência. Bom, ninguém está dizendo que ela está reduzindo a inteligência, talvez ela esteja atrapalhando um pouco. Ele argumenta que o cérebro sempre se adaptou a novas ferramentas, desde a escrita até a impressa, ou seja, nós estamos nos adaptando à forma. Se com essa adaptação nós temos perdas de comunicação, perdas de hábito ou perdas como sociedade, não significa que isso aí que nosso cérebro esteja sendo empobrecido. Significa apenas que os nossos comportamentos, as nossas relações é que estão empobrecidas. Isso é uma maneira de pensar do Zé Roberto, eu aqui.
Um estudo publicado na Journal of Experimental Psychology de 2020 não encontrou diferenças significativas de memória entre quem usa muito a internet e quem usa pouco. Então isso significa que essas falhas de memória que eu tenho agora chama-se o quê? DNA, data de nascimento avançada. Né? E também assim, o estresse do dia a dia. Se você tem muita informação, se você tem muita informação, se você está com muita rapidez, né? Se você está acessando muitas coisas para fazer aquele mesmo tempo, porque a internet habilita isso, te abre um mundo de caminhos que você pode perseguir e fazer coisas em pouco tempo, é justo que o seu processador esteja estressado para chegar a memórias que deveriam emergir mais tranquilamente se você tivesse uma vida e uns hábitos um pouco menos ágeis, mais calmos, né? Mais contemplativos, se você estivesse divagando. É mais fácil você ter memória. Por isso que descansar é importante. Dormir reorganiza a memória, né? Não estressar o organismo, todas essas coisas. Conclusão. A relação com a IA e tecnologias digitais e cérebro humano é complexa, é multifacetada. Algumas pesquisas indicam mudanças na atenção, memória e habilidades sociais. Outros especialistas acreditam que o cérebro está apenas se adaptando, e eu acho isso também, como sempre fez ao longo da história, com tudo que apareceu, inclusive tecnológico. O debate continua, mas uma coisa é certa, a tecnologia está redefinindo a forma como pensamos, aprendemos e interagimos. Com certeza. Olha bem, uns tempos atrás, quando as pessoas colocavam os idosos, né, diante de senhas de banco e alguns movimentos que eles teriam que fazer lá, né, que fala, os idosos não vão dar conta disso, as pessoas têm que ficar explicando e tal. Hoje você está olhando aí idoso no meio da rua aí, com o smartphone na mão, mandando arquivo, recebendo arquivo, digitando, fazendo senha, com habilidade normal. O que houve? Aprendizado, adaptação. Né? Mas eles são velhos, mas tiveram o cérebro deles ainda tem neuroplasticidade, eles conseguem mudar. Fontes consultadas, aqui tem o tal de IndyCar, a Microsoft, o tal de G-Small, o tal de Turkle, a revista Nature, o tal de Pinker. Vamos lá. Agora o GPT. O GPT vai dizer o seguinte: o avanço vertiginoso da inteligência artificial, das tecnologias digitais interativas nas últimas décadas, né, não tem apenas transformado a forma de vivermos, trabalharmos e nos relacionarmos. Existem algumas evidências de que essas inovações também estão alterando a forma como o nosso cérebro funciona. Isso eu não sei, tá? Mas se essa forma como o nosso cérebro funciona, são os complexos neurais, são as sinapses que estão, o grupo de neurônios que estão se reunindo porque você criou hábitos, isso aí já foi dito nas outras duas reportagens, possivelmente sim. Então, a forma como o cérebro funciona usando esse modelo de entendimento. E a forma como ele funciona se desenvolve e se interage com o mundo. Por ele ter plasticidade, ele se desenvolve num determinado sentido. Esse desenvolvimento não significa que é positivo, significa apenas que é adaptativo e interage com o mundo, claro, porque a internet, a forma como nós interagimos com o mundo através da internet é um formato novo, mesmo para aqueles que sejam nativos digitais, ou nós que tivemos que eu que sou mais velho, que tive que me acostumar há 20 e poucos anos com a digitalidade e tal, mesmo com isso, a gente percebe pelo estudo da história que houve uma modificação brutal na nossa forma. Eu próprio sou uma pessoa que presenciei isso aí. Neurocientistas, psicólogos e especialistas em tecnologia têm investigado efeitos dessas mudanças, com resultados empolgantes, mas também preocupantes. Plasticidade neural e reconfiguração cognitiva, o mesmo tema que o outro falou. Então vou ler muito rapidamente aqui. Ele fala que o cérebro possui uma notável capacidade de adaptação, conhecida como plasticidade neural. Cita o mesmo Gary Small da UCLO, só que com outro título, I'm Brain, Survival and Technological Alteration of the Modern Mind. Argumenta que o uso constante de mídias digitais está moldando novas vias neurais. A mesma coisa que ele disse lá a respeito desse Gary Small também. Tornando os jovens mais ágeis em multitarefas digitais, mas também menos capazes de enfatia e foco prolongado. Também a mesma posição dita pelo outro lá. A exposição prolongada à tecnologia molda não só a cognição, mas também o comportamento e desenvolvimento emocional. Mesma coisa. Estudo conduzido por Marianne Wolf
neurocientista da Universidade de Califórnia em Los Angeles, demonstrou que o hábito de leitura digital superficial, que é chamado de skimming, promovido pelas interfaces digitais, pode reduzir a capacidade de leitura profunda e compreensão crítica, pois ativa áreas cerebrais diferentes das envolvidas na leitura tradicional. Isso é Marianne Wolf. Esse tema não tinha aparecido nas outras reportagens. Assistência cognitiva e terceirização mental. Com a crescente dependência de assistentes virtuais como Alexa, Google Assistant e Siri, muitas funções cognitivas tradicionalmente exercidas pelo cérebro, como por exemplo a memória, orientação espacial e tomada de decisões simples, estão sendo progressivamente terceirizadas para esses dispositivos. O fenômeno por vezes chamado de Google Effect, ou seja, uma amnésia digital, foi descrito por Betsy Sparrow em 2011, em um estudo publicado na Science, no qual ela mostra que as pessoas tendem a lembrar menos informações quando sabem que pode facilmente acessá-las online. É fato, parece que razoavelmente sim. Eu próprio dei um exemplo aqui. Esse fenômeno levanta preocupações sobre a atrofia de certas habilidades cognitivas, atrofia que eu imagino ser temporária. Como alerta o filósofo da tecnologia Nicholas Carr, que foi mencionado na outra também, como The Shallows What the Internet is Doing in Our Brains, que eu li lá também. Quanto mais confiamos na tecnologia para mediar nossas experiências, menos nos engajamos diretamente com o mundo e menos desenvolvemos nossas capacidades mentais. Eu concordo com isso. O treino da capacidade mental depende de você aprofundar para chegar a um texto crítico, uma capacidade crítica, uma formalização histórica e com a sua visão pessoal das coisas. Porque nós somos indivíduos que temos cosmovisões individualistas, individuais. O que não significa que não precisamos de estar em grupos e conversando com outras pessoas que pensam parecido, similar ou completamente diferente da gente, o que nos ajuda e nos educa. Esse tempo de convivência nós não temos com a rapidez da internet. Então, nós somos menos engajados no mundo, nas coisas que nos pertencem, que nos fazem. E criamos padrões neurais que modificam essa forma de ser, o que pode ser revertido se nós tivermos uma outra forma de educação. Então é preciso de pensar nas redes sociais e nas IAs e nos tempos de internet, no tempo da educação, Mas nós podemos desenvolver nossa capacidade mental novamente, sim, porque o cérebro é plástico. Se ele perde uma tendência, ele pode reganhar lá na frente. Estímulos dopaminérgicos e alteração dos circuitos de recompensa. Esse tema o outro lá não tratou, então é interessante ler, eu vou ler tudo. Redes sociais e plataformas baseadas em IA são projetadas para capturar e manter a atenção dos usuários por meio de reforços intermitentes, como notificações, likes e recompensas variáveis. Esses mecanismos ativam o sistema de recompensa do cérebro, liberando a chamada dopamina, que é um neurotransmissor. Um neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Anna Lembke, psiquiatra da Universidade de Stanford, alerta que esse tipo de uso frequente e intensivo pode alterar o limiar de dopamina do cérebro, gerando uma espécie de anestesia emocional. Em seu livro Dopamine Nation, de 2021, ela argumenta que estamos vivendo uma epidemia de compulsão impulsionada por estímulos tecnológicos que sequestram o nosso sistema de prazer. Eu confesso que não tenho opinião sobre isso. Mas há mesmo mudanças profundas? Ele próprio faz essa pergunta. Apesar das evidências, nem todos os cientistas concordam que as mudanças provocadas pelas novas tecnologias sejam necessariamente profundas, necessariamente prejudiciais, ou que sejam duradouras. Steven Pinker, o mesmo que ele já falou em 2 reportagens, psicólogo da Universidade de Harvard, considera que os alarmes sobre os impactos das tecnologias digitais no cérebro são exagerados. Em entrevistas e artigos, Pinker sustenta que a mente humana é resiliente e que as habilidades cognitivas podem ser recuperadas ou adaptadas quando é necessário. Por quê? Por causa da neuroplasticidade. A mesma coisa que deforma um músculo e depois o reverte em uma fase natural. Estudo publicado na Trend em Cognitive Science por Vilmer
e outros autores, em 2017, reconhece que há alterações cognitivas associadas ao uso da tecnologia, mas adverte que muitos estudos não distinguem correlação de causalidade. Correlação é uma coisa, ser causa é outra. Os autores apontam que é necessário um rigor maior metodológico para afirmar que dispositivos digitais estão reconfigurando necessariamente o cérebro de maneira definitiva, o que eu já de cara já não penso assim, mas eu não sou cientista. Né? Ele está dizendo que nós precisamos de muito trabalho para saber se existe essa reconfiguração. Tecnologias emergentes e neuroengenharia. Além da IA de consumo, há tecnologias mais avançadas que interagem diretamente com o cérebro, como interface cérebro-computador, são as chamadas BCIs, as neuropróteses de estimulação cerebral profunda. A empresa do mosquito lá, o Neuralink, estão desenvolvendo implantes neurais que visam restaurar funções motoras e sensoriais, mas também prometem no futuro expandir capacidades cognitivas. Olha, isso aí é uma coisa meio controvertida. Por quê? Porque se você vir expandir capacidades cognitivas cerebrais, não sei se isso é razoável, se isso é bom, se isso é definitivo, se isso é ótimo para a espécie, restaurar funções motoras e sensoriais seria um ganho, de fato, mas o problema é que esses camaradas aí costumam fazer essas coisas e para transformar a gente numa interface cérebro-máquina, a gente vai ficar mais máquina do que o cérebro que o humano. E alguns desses... tem muita coisa que é boa para a humanidade e que vem de ideias de pessoas mal intencionadas. Né? Por exemplo, em muitas guerras você teve que praticar superação humana para superar inimigos, etc, etc. E com isso criou-se ciência. É a melhor forma de você realizar desenvolvimentos? Claro que não. O ideal seria você ter curiosidade suficiente, criar sempre o bem para a humanidade. Mas do mal, às vezes, sai alguma coisa boa. As comunicações, a própria internet que saiu da guerra, as telecomunicações, as questões de satélites, saem todas de tecnologias que não foram necessariamente criadas para a superação da humanidade, sim para a superação de pessoas contra outras pessoas. Mas deu certo, está dando certo. Foi superado, tal. Eu tenho lá minhas desconfianças com relação a esse rapaz aí e a tal de Neuralink, mas acredito que outros cientistas, inclusive nós temos aqui o Nicoleles, que é um cara muito avançado nas pesquisas dele, que é uma pessoa idônea e que de repente traz boas contribuições para a melhora do cérebro, sim, e não com outros interesses. Não sei se esse Musk aí é uma pessoa que seja razoável. Segundo o neurocientista Miguel Nicoleles, pioneiro na interface cérebro-máquina, o cérebro não é compatível com a lógica das máquinas digitais. O cérebro é analógico, ele não é no formato de bits, tá? Ele não é digital. E a tentativa de fundir máquina com o cérebro humano pode gerar consequências imprevisíveis. Então, em sua obra O Cérebro Relativista, de 2015, ele defende uma visão crítica desse transhumanismo e dessas promessas da IA. Isso é muito pobre para aquilo tudo que o cérebro é. Bom, a influência da inteligência artificial nas novas tecnologias no cérebro humano é um campo de rápida evolução, marcado tanto por descobertas fascinantes quanto por advertências cautelosas e até extremadas. Há consenso de que o cérebro é voltado por suas interações com o ambiente e a tecnologia é hoje um desses elementos onipresentes no ambiente. Entretanto, as interpretações sobre os efeitos dessa influência variam. Para alguns, trata-se de uma nova fase adaptativa da cognição humana, para outros, um risco à integridade mental, emocional e social. E para outros, simplesmente um susto que nós vamos descobrir mais lá na frente que não era tudo isso que a gente temia, que também não é tudo isso que nos conforta, que nos desenvolve. A resposta definitiva está em aberto e requer estudo. Ele citou aqui o Small e o Vorgan, o Wolff, o Sparrow, o Wegener, o Carl Nicholas Carr, a Anna Lembke, o Sherman, o Shine e o Wilmer, lá dos Smartphone and Cognition. Bom, o Nicoleles, o Miguel e o Picker. Muito bem, agora vamos para a última Gemini. A Gemini te intitulou assim: A dança fascinante entre a inteligência artificial, novas tecnologias e a plasticidade do cérebro. Olha bem, plasticidade do cérebro veio nas três, né? Claro, por quê? Porque é central.
A inteligência artificial e as novas tecnologias digitais permeiam cada vez mais o tecido de nossa existência, transformando não apenas a maneira como interagimos com o mundo, mas também, de forma sutil e complexa, a arquitetura e o funcionamento do nosso cérebro, do próprio cérebro. Esse aqui foi mais longe, ele falou arquitetura e funcionamento. Eu acho que ele foi mais longe, não sei se eu concordo com isso, né? Longe de ser uma ferramenta externa, a interação constante com essas inovações tecnológicas está moldando nossa cognição, emoções e até mesmo nossa estrutura neural, um fenômeno que suscita um debate acalorado entre especialistas. Olha que esse aqui foi mais profundo, né? Será que ele está certo? Eu acho que ele foi longe demais. A perspectiva da influência, uma nova era da neuroplasticidade digital, uma parcela significativa da comunidade científica argumenta que a exposição contínua às IAs e às tecnologias digitais induz mudanças significativas no cérebro, explorando a sua notável capacidade de neuroplasticidade, a habilidade de se reorganizar suas estruturas e funções em resposta às novas experiências. Não disse nada de novo, nós já lemos isso num outro. Atenção e foco. A constante enxurrada de informações e notificações em smartphone e redes sociais pode estar associada a uma diminuição da capacidade de manter a atenção sustentada e o foco profundo. Aí eu concordo, porque isso é fato. Nós próprios que já tivemos atenção sustentada e foco profundo, nós que somos pessoas mais velhas, que já tivemos um outro modelo de trabalho, de estudo e de atenção, nós próprios sofremos uma perda de capacidade de atenção sustentada e foco profundo. A gente tem que fazer mais esforço para manter uma leitura. Por quê? Porque aquela fuga que o smartphone representa, o próprio computador representa na passagem do lida ali das faces das plataformas, né, das redes, dispersa e nos dá conforto. Você saiu daquele assunto que está chato, vai para outro, saiu daquele assunto, vai para outro. E quando você está lendo e aprofundando e aprendendo, você precisa de foco profundo. Então, realmente, essa perda existe. Mas ela pode ser revertida. Mais uma vez, é citada aqui a Marianne Wolf, em seu livro O Cérebro no Mundo Digital, Leitura e Destino de Cérebro Profundo, que eu falei lá na outra vez de inglês, argumenta que a leitura superficial e fragmentada online enfraquece os circuitos neurais responsáveis pela leitura atenta, pela análise crítica e pela inferência. Sim, mas se você começa a trabalhar para fazer a coisa de outra forma, a neuroplasticidade permite que você retorne ao modelo razoável para aprendizado. Bom, memória. Realmente, a facilidade de encontrar informações instantaneamente na internet leva a menor dependência da memória de longo prazo para os fatos e dados específicos. Já citei exemplo, estou falando isso pela enésima vez. O psicólogo Daniel Wegner cunhou o termo Transactive Memory, quer dizer, memória transitiva, para descrever como confiamos em redes externas de informação, incluindo a internet, como uma extensão de nossa própria memória. No entanto, essa dependência pode potencialmente enfraquecer os processos de codificação e recuperação de informações do nosso cérebro. Sim, mas como hábito, não definitivamente, tá bom? Aí ele cita lá, Transitive Memory, a Contemporary Analysis of Group, tarará. Mullin, Gentles, Theory of Group Behavior, de Springer Verlag, são vários. Eu não vou ficar lendo isso não, porque cansa. Processamento emocional e emocional e social. A interação mediada por telas, embora ofereça novas formas de conexão, também pode alterar a maneira como processamos as emoções e sinais sociais não verbais. Isso é muito interessante, os outros não falaram sobre isso. A ausência de contato físico e nuances de comunicação face a face pode impactar a nossa capacidade de empatia e de leitura de emoções alheias. Isso é fato. Quando você tem comunicação virtual, você não está vendo, não está sentindo. Que a comunicação não são só palavras, principalmente quando elas são escritas. Comunicação factual são palavras ditas pela sonoridade da voz, dita pelo tom da voz, pela expressão facial e pela expressão corporal. Tudo isso é uma comunicação de fato trocada entre seres humanos. São leituras emocionais, leituras racionais e leituras que nós não percebemos no nível consciente e são aprendizados. Se você só está na digitalidade, você está perdendo toda essa gama de 99,9% das leituras. Eu acredito que a comunicação verbal, a palavra, sem emoção da palavra, ela corresponde apenas a 1% da comunicação, é apenas um fato escrito. Isso eu acredito, é uma opinião minha. Mas eu não estou totalmente errado, porque outros já falaram coisas Estudos em neurociência social sugerem que a interação social presencial ativa é diferente
ativa diferentes regiões cerebrais envolvidas na cognição social em comparação com a interação online. A interação online é pobre. Recompensa e vício, já lemos sobre isso. Algumas plataformas digitais são projetadas para liberar dopamina no cérebro, criando ciclos de recompensa que podem levar a comportamentos viciantes, como o uso excessivo de redes sociais e jogos online. Já lemos isso, não vou ler de novo. Perspectiva de não interferência significativa, adaptação não alteração fundamental. Por outro lado, alguns cientistas argumentam que, embora a IA e as novas tecnologias certamente modifiquem a forma como realizamos tarefas e acessamos informações, elas não alteram fundamentalmente o funcionamento intrínseco do cérebro humano. Bacana. Ele diz disso que foi dito lá no primeiro parágrafo. Eles enfatizam a capacidade adaptativa do cérebro, argumentando que estamos aprendendo a utilizar essas ferramentas de forma mais eficiente, sem que isso implique numa mudança estrutural prejudicial de nosso cérebro, tanto nessa geração quanto nas próximas. Exemplos e argumentos. Ferramentas cognitivas. As perspectivas veem a IA e as tendências de tecnologias digitais como ferramentas cognitivas que externalizam certas funções, ou seja, memória, por exemplo, liberando o cérebro para se concentrar em outras tarefas mais complexas e criativas. Isso é meio relativo, não sei se eu concordo totalmente com isso. Assim como a invenção da escrita não diminui a capacidade de memorização, mas permite o desenvolvimento de outras habilidades intelectuais. A IA pode ser vista como uma extensão de nosso intelecto. Sim, que amplia a nossa capacidade, mas que não que libera nosso cérebro para concentrar em outras tarefas. Não necessariamente, eu acho que o nosso cérebro ele consegue fazer todas as tarefas. O que pode fazer é que certas coisas já resolvidas deixem com que outras habilidades sejam mais trabalhadas e mais desenvolvidas. Porém, eu acho que o nosso cérebro consegue capturar as duas coisas. Evolução contínua. Os defensores dessa visão argumentam que o cérebro humano sempre se adaptou a novas tecnologias ao longo da história, desde a invenção da imprensa até a eletricidade. Então, a plasticidade cerebral seria, nesse sentido, uma força de adaptação, permitindo-nos integrar em nossas ferramentas sem sofrer alterações negativas de nossa capacidade cognitiva fundamental. E se alguma coisa que ficou mais ou menos razoavelmente empobrecida, não significa que a neuroplasticidade não possa readaptar-nos a outras realidades que sejam melhores. Foco nas habilidades emergentes. Em vez de lamentar a possível diminuição de certas habilidades, como memorização de fatos, por exemplo, essa perspectiva celebra o desenvolvimento de novas habilidades essenciais na era digital, como a capacidade de filtrar informações, avaliar fontes online e colaborar virtualmente. Realmente, mas nós temos que ser instados a avaliar, instados a filtrar, e instados a colaborar, e não competir, e não ficar se exibindo. Tá certo? Então, olha bem, o desenvolvimento de nossas habilidades essenciais na era digital poderiam ser capacidade de filtrar informações, e nós teremos muitas, avaliar fontes online, nós teremos muitas, que muitas não são boas, e colaborar virtualmente, ou seja, agir de maneira colaborativa nas redes, trazendo informações fidedignas e chamando a atenção como a base como se fossem filtros de informações que você percebe que não são fiéis, e discutindo temas que as pessoas colocam lá como sendo verdadeiros e verdades absolutas, sem brigar com as pessoas. Controvérsias e a necessidade de mais pesquisa. A questão da influência da IA e das novas tecnologias no cérebro humano ainda é um campo de intensa pesquisa e debate. A metodologia dos estudos, a dificuldade de isolar os efeitos específicos das diferentes tecnologias e a variabilidade individual na resposta à exposição digital são os desafios importantes para a obtenção de conclusões definitivas. Disso que todas as outras disseram, precisamos estudar mais. É crucial reconhecer que a relação entre tecnologia e cérebro é complexa, é multifacetada. Os efeitos podem variar dependendo da idade, da intensidade do uso, do tipo de tecnologia e das características individuais das pessoas e das culturas. Conclusão. Embora as opiniões divirjam sobre a extensão e a natureza dos impactos da IA e das novas tecnologias no cérebro humano, é inegável que estamos vivenciando uma transformação na forma como interagimos com o mundo e, consequentemente, com nós próprios. A neuroplasticidade do cérebro sugere que a adaptação é inevitável, mas a direção e as consequências dessa adaptação ainda estão sendo descobertas e podem ser melhoradas, trabalhadas para o crescimento da comunicação, da humanidade, pessoalmente, coletivamente, eu diria até mundialmente, ok?
a pesquisa continua. É uma abordagem multidisciplinar, envolve neurocientistas, psicólogos, cientistas da computação, educadores, e é fundamental para compreendermos plenamente os efeitos dessa revolução tecnológica em nossa mente e para desenvolvermos estratégias que maximizem os benefícios e mitiguem os potenciais riscos para a saúde cognitiva e emocional da sociedade. A dança entre a inteligência artificial e o cérebro humano está apenas começando e o ritmo dessa coreografia, dessa interação, moldarão o futuro de nossa espécie. Eu lembro a vocês, historicamente, para quem leu a história, que toda grande potencial transformação tecnológica trouxe grandes desafios e tirou o homem de um estágio para outro completamente diferente. O aparecimento da televisão e do rádio, né? No final do século XIX, o aparecimento do cinema, depois televisão e rádio, depois agora a internet, agora a IA, agora a modificação que a internet está passando, nós estamos indo para a internet 3.0, sei lá, 2.0 para 3.0, que vai ser uma internet completamente diferente. O homem vai se modificando à medida que as suas criações se modificam também. Gente, ficou imenso o nosso podcast, mesmo eu falando nessa rapidez imensa. Os comentários que eu fiz, eles estavam mais ou menos dentro dos próprios textos. Aquilo que eu falei que foi perspectiva de pensamento meu, você pode desconsiderar ou discutir, mas eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, assine nosso canal, compartilhe esse podcast e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos pertinente, muito interessante. Muito obrigado e até lá.